Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 655 mil inscritos no meu canal e as mais de 127 milhões e 500 mil visualizações do canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você está inscrito no canal, gosta do conteúdo das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, indica o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também a importância de ser apoiador do canal, além de estar inscrito no canal. Tem duas formas de ser apoiador. Você entra no canal, é indicado as duas formas. Você escolhe uma ou outra. E por quê? Para fortalecer o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, né? Isso num momento tão complexo da vida nacional como é o ano de 2022. No Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram Marco Antônio Villa Oficial, e lembrar também, né, que vocês podem me seguir no TikTok pelo Marco Antônio Villa Oficial. Então, vamos lá com a nossa luta. Passei todo o noticiário do dia, né? Não tinha assim grandes notícias políticas, na verdade há um compasso de espera até para o processo desculpe, eleitoral aqui do Brasil, né? É bom lembrar que esse desenho que nós temos das eleições de outubro, agora em fevereiro, não será o mesmo em outubro, né? Há uma ilusão de um certo congelamento que vai permanecer em março, abril, maio, junho, julho, agosto. Nada indica, teremos muitas surpresas e muitas mudanças nesse panorama, inclusive pela complexidade do processo eleitoral do Brasil, e que envolve o processo nacional e as 27 unidades da federação. Então, teremos muitas surpresas, como tivemos em 2014, na trágico acidente a 13 de agosto de 2014 aqui em Santos, com a morte de Eduardo Campos, ou 4 anos depois, a 6 de setembro de 2018, no cruel atentado que tem de ser repudiado por todos os democratas, que ocorreu em Juiz de Fora. A surpresa sempre ocorre nos processos eleitorais, especialmente nesse momento de enorme tensão no Brasil, e agora também nós estamos acompanhando um processo de enorme tensão internacional na Europa Oriental, a relação Ucrânia-Rússia, e a tendência é aquilo que eu disse, ou um conflito aberto, e os bombardeios já mostram isso, ou o meio do governo ucraniano ceder aquelas duas áreas, né, na região leste, que vai se incorporar à Federação Russa, o que é bastante provável que será esse o final dessa história, né? Um ponto importante hoje que me chamou a atenção foi no jornal o Globo, a reportagem sobre o racismo por trás dos campos de concentração do Ceará de 1932. E a análise dos campos de concentração, é bom lembrar que essa expressão nasceu na guerra contra os Boers na África, no final do século XIX, início do século XX, e aquilo não é no sentido nazista, tá? Então, vamos entender, isso é a partir de 1933. Era quando se reuniam os retirantes, que eles se deslocavam das regiões, no caso do Ceará, do sertão para a capital, para Fortaleza. Isso ocorreu na tragédia, na pior seca da história dos 3 setes, 1877, 78, 79, né, quando a população de Fortaleza, de cerca de 10 mil, saltou para 110 mil pessoas num espaço muito tempo, e foi muito curto de tempo, foi uma enorme tragédia. Isso já está aqui, eu já citei para vocês, no meu livro tem muitas edições, no momento, pelo que eu vi, está esgotada a última dessas edições, que é o Vida e Morte no Sertão, História das Secas no Nordeste nos séculos XIX e XX. Né? E esse estudo, especificamente de 32, a seca de 1932, eu já tinha lido, é a Kênia que é entrevistada, a Kênia Souza Rios está fazendo um trabalho muito mais amplo, eu já tinha lido
pequeno e belo trabalho dela, sei que ela tem um outro mais extenso, mas eu ainda não li, com campos de concentração no Ceará, isolamento e poder na seca de 1932. E a referência também que é feito, na primeira vez que a expressão se consagra, vamos chamar assim, entre aspas, é na seca de 15. E aí vocês têm de ler esse livraço. E essa edição é uma edição belíssima da José Olímpio, da Raquel de Queiroz, que é a seca de 1915, né? E essa é uma edição belíssima, inclusive com todo o cuidado, é uma edição fantástica, vale a pena essa edição de 2016, com muito cuidado, com todo o levantamento feito, tem a parte de imagens, de pesquisa, a própria, aqui o Instituto Moreira Salles cedeu uma série de imagens, há um prefácio bastante interessante da Elvia Bezerra, é uma edição, é número 104, imagine, é uma edição muito bem cuidada, então você tem ali, tem muitas fotos, as fotos da primeira edição, a capa da primeira edição belíssima da José Olímpio, e a Raquel de Queiroz era uma menina quando escreveu o 15, né? Um livro fantástico da seca 1915, e que também tem a questão dos campos de concentração, tá bom? Bem, eu quis fazer essa lembrança, porque a reportagem aqui do Chico Otávio, que também tem um livro dele, aqui é um excelente jornalista e faz uma bela matéria que eu achei que é de mais importante hoje nos principais jornais, nos portais, desculpe essa matéria, que trata sobre a seca de 1932. Tá? Um segundo ponto que eu queria destacar é o tal de Mário Frias, o grande ator do Malhação, um sujeito, um panaca, um pangaré, né? Essas figuras grotescas do nazifascismo bolsonarista, é tudo ridículo, né? Ressentido, um fracassado profissional, como todos os nazifascistas bolsonaristas são fracassados, né? E que está lá como secretário de Cultura, não tem a mínima ideia de tudo, mas gosta de pegar dinheiro público, basta ver a ida que ele fez aos Estados Unidos, e faria uma outra a Los Angeles, além de ter ido a Nova York, só não fez porque ele pegou a Covid, tudo gastando dinheiro público e tal, aquela festa, e esse bobalhão disse que seria candidato, esse pangaré, pelo deputado federal, pelo Rio de Janeiro, mas aí, segundo a análise do Flávio Chocolate Bolsonaro, o chocolate, claro, a mansão do chocolate, o pessoal esquece, mas aqui no canal da memória, não, nós não esquecemos, né? Disse que era melhor ele ser candidato por São Paulo. São Paulo virou a cloaca do nazifascismo bolsonarista. Repetindo, São Paulo virou a cloaca do nazifascismo bolsonarista. Toda idiotia, todo o nazifascismo, toda a mediocridade, todo o ressentimento, todo o ódio, né? Toda a idiotia do nazifascismo bolsonarista, que não é de São Paulo, vem a São Paulo. Então, o general Pateta, o nome é General Pateta, o apelido é Heleno, quer vir para cá. Tarcísio, o falastrão, o que inaugura recapeamento de 20 quilômetros, falastrão, quer vir candidato a governador por São Paulo, né? O Bananinha, que não mora aqui, Dudu Bananinha, criminoso, não mora aqui, falsificou o domicílio eleitoral, não acontece nada, viu? Também por aqui. Agora, além de outras figuras, a Damares estava querendo ser também candidata por aqui, em suma, todo o lixo, toda a cloaca, diria Cícero, avisando para o Bolsonaro que não é o meia que passou pelo Fluminense, pelo Santos, pelo São Paulo, pelo Grêmio, não, é da Roma Antiga, viu, medíocre, viu, assassino? Todo lixo vem para cá. Mário Frias, idem, quer ser candidato por São Paulo. Só que vai haver uma concorrência na cloaca bolsonarista que vai faltar cadeira para tanto medíocre. Eu espero que o eleitorado de São Paulo, que sempre gosta de falar que o eleitorado do resto do Brasil é que é ruim e o de São Paulo que é bom, observe em quem vai votar a 2 de outubro desse ano para deputado federal, porque a cloaca bolsonarista vem para cá, toda a turma, toda a caterva, a malta, vem tudo para cá. E a notícia que eu li no Metrópolis, se não me engano, no Metrópolis, sim, estou vendo agora aqui, que é um portal, né, e foi no Guilherme Amado, né, temendo derrota, Mário Frias desiste de disputar Câmara pelo Rio e vem para São Paulo. Aqui tem de São Paulo de receber de braços abertos a malta bolsonarista. Espero que toda essa quadrilha seja derrotada
nas eleições, para o bem da história política de São Paulo, né, que tem uma bela história política no país, né, em vários momentos, tanto no Império como na República, e não pode ser aqui receptáculo do que é de pior na política brasileira contemporânea. Bem, aí eu estava passando, dando uma diagonal e vendo todo o noticiário, procurando coisas sobre Jair Bolsonaro e sua caterva, mas acho que a questão que se coloca, me parece que é o mais relevante, é o seguinte: o Brasil bolsonarista é o Brasil ou é um pesadelo? O que nós estamos vivendo? Eu acho que aí dá para a gente interligar com o que conversamos ontem, né, sobre a falência das elites, né, que eu tenho batido muito nessa tecla e me parece uma questão fundamental. Então, a pergunta é justamente que eu faço o seguinte: o Brasil bolsonarista é o Brasil ou estamos vivendo um pesadelo? Aí é uma boa questão. A história do Brasil, esse tipo de gente, como diria a doutora Florinda, a filósofa Florinda e seu filho sociólogo Kiko, né, diria, essa gentalha, sempre teve por aí essa gentalha. Não é a primeira vez que alguém pode fazer, olha, tem uma gentalha, mas eles não eram tão dominantes, porque eles estavam simplesmente nas bordas do sistema político. Eram pessoas, eram identificadas por A, por B, por C, era um pequeno grupo e que todo mundo ria, né? Falando, olha, tem aquele, tem aquele, tem aquele, e que não tinha presença importante no estabelecimento das políticas públicas, nada, das questões mais gerais da economia, muito menos da política externa, da cultura, da ciência e tecnologia, da educação, e muito menos representar o Brasil no exterior. Claro que não, né? Esses idiotas, eles estavam aqui e sendo motivos de hilariedade, de um Stanislau Ponte Preta, por exemplo, de um festival de besteiras que assola o país, virava aquelas figuras grotescas. Você pega, eu tenho aqui o FEBEAPA, né? Era isso, eram essas figuras, que todo mundo ria, né? Falava, olha, tal, fez isso. A grande questão, a mudança, foi que essa mediocridade que estava nas bordas tomou o centro da cena política e passou a ditar os rumos do nosso país, tendo em vista os resultados da eleição de 2018. E, a partir dali, é uma sucessão diária de ataques às liberdades democráticas, à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, à racionalidade, à nossa posição no mundo, né? E construindo um clima bélico que todo dia há um conflito, onde não há política, há um clima bélico de guerra, e não de uma discussão de contrários, que é a essência da democracia, e com um trabalho de convencimento recíproco. Você pode me convencer ou eu te convenço, nós temos posições diferentes sobre um determinado tema e poderemos ter uma posição comum. E é isso que é o papel da democracia. Mas com os nazifascistas bolsonaristas não há diálogo, não há, porque eles estão fora do campo democrático, fora da Constituição de 88, essa que eu sempre cito. Eles são nazifascistas. E ainda tem um outro agrupamento, que vamos chamar de partido político, que vai abrigá-los. Aqui em São Paulo tem um lixo aí, um cidadão recalcado, ressentido, medíocre, conhecido como Salsichinha. Salsichinha. Lembrei agora. O medíocre, porque vai abrigar toda essa turma, né? Essa mediocridade, essa gente baixa, vulgar, acanalhada, gente da pior espécie, né? Que não tinha poder nenhum e vai deixar de ter se o eleitorado tiver um voto racional em 2 de outubro desse ano, né? E eles vão voltar lá para o fundo do palco, sem nenhuma expressão. Ninguém vai dar mais importância a eles. Claro que julgando os crimes que eles cometeram, usando, portanto, de todo o aparato legal construído pela Constituição Cidadã de 1988. Esse é o grande desafio, né? Vencê-los eleitoralmente, convencer a população da tragédia representada por essa malta, né? O que significou para o nosso futuro nessa década, porque os próximos anos não serão fáceis. Derrotar a Malta é muito mais fácil do que reconstruir o país a partir de 2023. Né? Que não será tarefa fácil, vai ser de restabelecer a estrutura de Estado, os ministérios, os programas existentes nos ministérios, o Brasil voltar a ter uma posição do mundo como um player importante, isso não é da noite para o dia, mostrar confiança aos investidores estrangeiros, aos outros países nas relações diplomáticas. Em suma, você tem todo um processo que não se resolve assim no dia 1º de janeiro de 2023, como se tivesse uma varia de condão, pum,
está tudo resolvido. Não, não vai ser fácil, não vai ser fácil. E pode ser solapado aqui e acolá pelos nazifascistas bolsonaristas, que devem, em alguns estados, ter, eventualmente, governadores, mas que, se eles querem a sua sobrevivência política, eles logo vão abandonar o radicalismo nazifascista bolsonarista, esses governadores eventualmente eleitos no mês de outubro, ou no primeiro ou no segundo turno, e a bancada desses criminosos na Câmara dos Deputados vai ser muito menor do que aquela em 2018, produto da eleição atípica, um ponto fora da curva na história da República mais recente, desde a promulgação da Constituição de 1988. Né? Sendo assim, esse pesadelo, a tendência é terminar. Mas a pergunta é como é que foi construído esse pesadelo? Quais eram as raízes estruturais que levaram a esse pesadelo? Esse é o desafio dos pesquisadores. Mas a boa pesquisa acadêmica, a transmissão desse conhecimento acadêmico para as amplas massas, como diríamos no passado, para que as pessoas entendam, reflitam, porque não adianta nada ficar escrevendo artigo e ninguém lê. Né? Grande parte das revistas acadêmicas na área de ciências humanas ninguém lê, inclusive quem edita, ninguém lê coisa uma, é tudo conversa fiada. Então nós temos de voltar a ter, e é necessária uma construção, uma ponte, é uma coisa muito óbvia, mas entre a universidade e a sociedade, ponte inexistente. E vimos quão importante é ter essa ponte no momento da pandemia, especialmente na área das ciências médicas e biológicas. E o Brasil foi apresentado a brilhantes pesquisadores, pessoas que nós devemos muito a eles, a médicos, a pesquisadores em geral, de áreas correlatas à medicina, né? E que muitos não conheciam, falavam, meu Deus, olha que sujeito importante, olha que pesquisa importante realizada aqui e acolá, o desenvolvimento dos laboratórios, e muita gente que não sabia que era o Instituto Butantan ou Fiocruz, foi apresentado pela pandemia. Então, isso é importante. É a universidade agora, na área das ciências humanas, enfrentar o desafio de interpretar o que ocorreu com o país e apresentar essas diversas leituras, não é uma, para a sociedade, alimentando o bom debate político. E esse que precisa ter. E não adianta escrever para você tem que escrever para o público, para as amplas massas, volto à expressão. E não faltam instrumentos nas redes sociais, por exemplo, de você divulgar esse conhecimento, que precisa ter vontade e disposição de luta e menos preguiça, né? Ai, que preguiça, parece a história do Macunaíma. Então, isso é essencial, porque ficar num gueto, ninguém vai saber a importância da área das ciências humanas nas universidades públicas ou privadas, especialmente nas universidades públicas, que têm um papel fundamental aqui na história do Brasil. Agora, nós tínhamos razões estruturais de reacionarismo. No campo da medicina, se você for, até a matéria do Globo faz uma brevíssima menção a isso, mas se você ler os anais da Constituinte, 1933, 1934, meu Deus do céu, sobre a pureza racial, olha, é de arrepiar os cabelos. Eu até cito no meu livro que está esgotado, História Política das Funções Brasileiras, mas está no meu curso, vocês podem lá ver, História a Política das Funções Brasileiras no curso, aí vocês podem acessar, www.cursodovila.com.br, lá vocês vão encontrar. Mas o livro já teve várias edições, está esgotado, e no estante virtual está R$ 150 reais. Tal. Eu vou reeditar esse livro, como muitos já me pediram, mas para fazer uma reedição, eu quero fazer uma edição revista e ampliada. Então, vamos ver se no começo do ano de 2023 eu reservo uns meses para retrabalhar o livro e recolocá-lo aí na praça, que eu acho que é muito importante, que ele é muito citado, né? Eles são nas bibliotecas universitárias e eu recebo semanalmente as citações do livro em diversas dissertações de mestrado ou teses de doutorado, né? Mas quando você olha a Constituição, e lá está falando da Constituição de 33 F4, por exemplo, meu Deus, é de arrepiar os cabelos, né? O reacionarismo, o ódio a imigrantes, e aí se desloca outra vez para a questão oriental contra os japoneses, como no final do século XIX era contra os chineses. Né? Foi construído essa leitura que os chineses eram violentos, sujos, indolentes, etc., etc., etc. Porque em certo momento da história,
no final do Império, surgiu a ideia de trazer o que chamava-se de trabalhadores asiáticos para o Brasil. Eram os chineses, que chegaram a ir, vocês sabem, para os Estados Unidos, especialmente para a Califórnia, para o norte do México, para o Peru, mas trazer para o Brasil, né? E foi mandada até uma missão diplomática para lá. O Salvador de Mendonça foi escrever um livro. Eu li esse livro na parte de raros, na biblioteca Mário de Andrade, né, no setor de raros, que era dirigido pelo Bruno, grande cara que faleceu há meses atrás, um brilhante funcionário, um cara que entendia de livros, tinha amor pelos livros. Eu li lá o Trabalhadores Asiáticos. E aí o Salvador Mendonça, que foi enviado pelo governo imperial, defendia a vinda de chineses e apresentava razões, algumas bastante exóticas, para a vinda de chineses. Mas houve uma brevíssima, chegaram um ou outro, um número muito pequeno, mas isso acabou fracassando, mas reaparece no século XX, aí não mais com os chineses, mas com os japoneses, que tem aquele fluxo que começa no início do século XX. Mas nos anos 30, vem toda uma discriminação em relação ao trabalhador oriental, vamos chamar assim, né? Isso até eu cito no meu, quando eu vim embora, a história da migração nordestina para São Paulo, que é mais um livro desse que vos fala, há uma nota de rodapé em que eu faço referência, inclusive, a isso, pegando até no romance do Oswald de Andrade, lembrando o centenário da Semana de Arte, mas um dos livros deles, Revolução Melancólica, e lá tem, inclusive, uma leitura dele, sobre a questão dos japoneses no estado de São Paulo. Mas você tem quando você olha os anais da Constituinte 33 e 34, toda uma discriminação em relação ao trabalhador estrangeiro. E aí todas aquelas teorias evolucionistas que estão presentes aqui e que já estavam. Se você lê o Nina Rodrigues, que eu citei, olha aqui, ó. Bom, essa edição é a primeira, muito difícil de encontrar. As coletividades anormais. Nina Rodrigues, com prefácio do Arthur Ramos, que é um seguidor do Nina Rodrigues, né? E esse, já o título já é daquele, né? As coletividades anormais, e aqui são vários ensaios póstumos, né? Porque ele morreu relativamente jovem, publicou muita coisa, o Nina Rodrigues. Ele se formou em medicina na Bahia, lá em Salvador, no Terreiro de Jesus, mas ele é maranhense, se eu não estiver enganado. Então, tem toda a leitura que você tem, ele é o primeiro intérprete de Canudos, tá? A loucura epidêmica de Canudos, aí, inclusive essa ideia litoral sertão é dele, viu? É dele. Depois foi Euclides, da Cunha e outros, Etiale, mas veio dele, tá? A loucura das multidões, o Lucas da Feira, que era um chamado bandido, alguém poderia ler como até um bandido social na leitura de Hobsbawm, lembrando o livro Bandidos, né? O regicida Marcelino Bispo, que tentou matar o Prudente de Moraes, né? Os mestiços brasileiros, etc. Tal. Aqui você tem claramente uma visão no campo científico, entre aspas, que não se aplica, evidentemente, aos tempos contemporâneos, mas que era dominante na época no Brasil, né? E aí você tem todo um trabalho de discriminação dos não brancos, né? E por aí vai. E aí vem toda essa leitura de anormalidade, etc., etc, etc, etc. Então, você já tinha isso presente em teses defendidas geralmente nas faculdades de medicina, até chegar aos anos 30, e aí você vê isso na feitura da Constituição de 1934, na confecção da Constituição de 34. Essas referências que, por incrível que pareça, reapareceram com o nazifascismo bolsonarista. Incrível, ou seja, estava presente, mas estava presente no canto, assim, nas bordas das faculdades de medicina, reapareceram. Teve coisas terríveis que nós vimos falar nos últimos 2 anos, cerca de 2 anos. Coisas pavorosas. E médicos doidos, né? Vimos cada maluco de pedra, né? Meu Deus do céu, né? Aquele, como diria Aracide Almeida, maior intérprete de Neo Rosa, eles não batem bem com as 10, né? Então, um pessoal, ela foi jurada, muitos a conhecem como jurada de programas de calouros, tal. Acho que o primeiro foi com o Pagano Sobrinho, né? Pagano Sobrinho, inclusive, que trabalha como ator no O Bandido da Luz Vermelha, que é um clássico do cinema dos anos 60 brasileiro. Bem, do Esgarzela. Bem, mas para não perdermos o fio da meada, né? Então você tem toda essa leitura, essa visão de mundo, isso ficou presente. Também o ódio de frações das classes médias com o andar de baixo, né? E sempre querendo que o poder
fizesse a política do seu agrado. Então, uma desconsideração em relação aos mestiços. O Brasil é um país mestiço, não é nem negro nem branco, é um país mestiço, tá? Vamos registrar, isso é fundamental. E havia também esse incômodo com o andar de baixo, com os outros, né? E sempre uma leitura... Por exemplo, o Brasil é um raro país que você tem elevador social e elevador de serviço. Né? Você vai na Europa, dificilmente você encontra isso, não é verdade? Mas isso entranhou aqui na estrutura brasileira, que pode ser um resquício da ordem escravocrata, que permaneceu após a Lei Áurea. Né? Dá uma boa discussão. Então, o nazifascismo foi bebendo nessas fontes de águas malignas, né? De águas malignas, e que foi construindo esse racionalismo e esse ódio, né? Com a diferença, com a cultura, porque o nazifascista bolsonarista de raiz, ele ia no cinema e não entendia um filme. Aí ele tinha de sair, falar que entendeu e pensar alguma frase de efeito e tal. Por quê? Porque ele é medíocre, ele não consegue transcender a sua mediocridade. Ele pegava um clássico da literatura, um livro, e não conseguia entender. Ele fazia a leitura primária, ele não conseguia ver o entre linhas, a construção do romance e tal. Então, ele não conseguia passar pela literatura, nem a prosa, nem o verso, no cinema também não entendia nada, ia ao teatro, não conseguia compreender as encenações teatrais, de música era o primarismo de conhecimento, nas artes plásticas ele fazia no máximo uma casinha com uma chaminé, uma montanha e o sol no meio, mais do que isso ele não conseguiria transcender. Grosso modo, esse é o nazifascista bolsonarista de raiz, é o sujeito que ao entrar no mundo da cultura, ele é desse tamanho e não consegue entender essa complexidade e nem consegue falar, eu vou entender, eu vou estudar. Ele assim não faz. É interessante e tem como mote a questão que a ignorância é um valor positivo. Eu sou ignorante, e daí? Eu não sei nada, e daí? Quer dizer, a ignorância para o nazifascista bolsonarista de raiz é um mérito. Ser ignorante é bom. É o contrário da tradição brasileira no processo de ascensão social, numa sociedade de classes, quando ascendia, buscava fazer com que os seus filhos tivessem educação, entrasse no mundo cultural, entendesse. Lembrar que no final dos anos 60 e início dos anos 70, por exemplo, com a grande expansão da Editora Abril, a Editora Abril teve uma importância, hoje ela não existe na prática, né? na universalização da cultura, com a coleção Os Pensadores, que teve várias edições, desde a primeira edição, aquele de capa azul, capa dura, com o Conhecer, uma enciclopédia, grandes personagens da história universal, uma coleção em fascículos, depois encadernada em 4 volumes, grandes personagens da nossa história, grandes obras, obras imortais da literatura universal, etc., 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 etc. Tantas outras, né, enciclopédias, coleções, e que eram disponibilizadas nas bancas de jornais a preços extremamente acessíveis. E aí todo mundo comprava e punha naquela estante, na sala, em que no meio ficava a televisão e em cima ficavam as obras da Editora Abril, Os Pensadores, Os Imortais da Literatura Universal, grandes obras, grandes personagens da história universal. Eu tive, eu tenho até hoje, alguns, não tenho todos, e assim por diante. Você entrava na sala de uma casa de pequena burguesia, mas tinha os livros. Então, os livros eram um sinal de cultura e de interesse pela cultura. Podia ser decoração, mas era mais do que decoração, as pessoas iam ler, em certo momento ia ler. E aí isso era importante. Né? Estar com um livro é sinal de identificação com a cultura, positivo. Assistir um filme, entendê-lo, discutir as várias correntes cinematográficas, tudo isso. A minha geração, do que eu vi, era isso. As pessoas queriam entender esse sinal positivo da cultura e ter, não vergonha, estou vergonha no sentido vulgar, tá? Mas falar, pô, mas eu não sei aquilo, se sentir constrangido por não ter um conhecimento mais geral. Hoje é o contrário. Tem o pessoal dos agrotrogloditas, é verdade, e eu fico vendo em São Paulo, vale o trabalho de antropologia dos agrotrogloditas, que não é o conjunto do agronegócio. Os agrotrogloditas chegam a São Paulo como o texano chega a Nova York. Então, ele chega a São Paulo e quer comprar tudo, ele não pergunta preço. Não pergunta preço, ele vai em qualquer lugar, compra qualquer apartamento, já vem com aquelas
peruas, é enorme, parece um tanque de guerra, né? E vai no restaurante mais caro e não pergunta preço. É facilmente enganado pelo garçom, pelo maître, né? E vai de boné. E vai de boné. E senta e come de boné. E vai pedindo tudo. E os caras sacam na hora que é um agrotroglodita, empurram para o agrotroglodita tudo que é mais caro. E ele não consegue distinguir qualquer vinho, qualquer bebida, qualquer comida, nada. Ele é um agrotroglodita, nazi-fascista bolsonarista tal, né? E encara São Paulo, então, como a Nova York. E como se fosse um texano chegando a Nova York. Então, e se simboliza bem. Eu já tive uma vez uma experiência, fiquei observando, olhando, como eles são isso, eles não conseguem pensar o Brasil. Eles não têm a noção de brasilidade, eles têm a noção local da pátria tica, como diria lá no México, para outras questões. Eles não conseguem ter noção de Brasil. Para eles, o Brasil é sua fazenda. Não pagar direitos sociais, não pagar nada, oprimir, fazer tudo, mandar tudo para fora, né? Não estão nem aí se o preço interno do que ele produz é caríssimo, porque o governo não constrói estoques regulatórios, que é básico, né? O que adianta ser um celeiro do mundo se o preço da carne dispara aqui? Precisa ter Estado, política econômica, não tem idiotas como o Paulo Guedes, lembra o gênio, né? Não, mas o agrotroglodita não está, ele pensa nele, ele não tem a noção de sociabilidade, de pertencimento, o agrotroglodita. E ele acha que o dinheiro compra tudo. Chega uma hora que tem os movimentos no mercado internacional, cai, etc. E na hora que tiver governo, vai ter que pôr ordem na casa. Né, pagar os direitos sociais, acabar com esse negócio de destruir o meio ambiente. Eu estou falando só dos agrotrogloditas, não do conjunto do agronegócio. Né? Achar que pode matar todo mundo, né? Dizer que é como agora, com o nazifascismo bolsonarista. Né? E eles vão ter de se estabelecer de acordo com a Constituição e de acordo com uma política econômica que primeiro defenda os interesses do Brasil, não é os interesses dos agrotrogloditas. E eles adoram, para eles só existe um país no mundo, entre aspas. Sabe qual é o país, entre aspas? Orlando. E o segundo país é uma tal de Nova York. Né? Eles não entendem nada, eles não conseguem entender a questão cultural, porque na Flórida, em Miami, tem grandes museus, e em Nova York nem se fala. Né? Mas não, é comprar, é shopping. Quanto mais caro, melhor. Aí a mulher vem com o óculos de uma marca, precisa aparecer a marca, hein? O lenço de outra marca, precisa aparecer a marca. O casaco de outra marca, o vestido de outra marca, o sapato de outra marca. Bem, eu não sei onde precisa ter mais marca, né? Mas é o papel da representante feminina dos agrotrogloditas, né? E a idiotia marcar a conversa supostamente cultural deles. É isso, mas representa o momento do Brasil. Quando o café, só fazendo um paralelo, eu não vou me estender muito isso, quando surge no final do século XIX, a grande expansão cafeira, já desde aqui no chamado Vale do Paraíba, especialmente no oeste paulista, né? Chamado oeste em relação ao Vale do Paraíba. Então, nós estamos nos anos 80, 90, nas duas últimas décadas do século XIX, é o oposto, e quando começa o século XX. Aí vem a burguesia cafeira, a construção das casas, a referência francesa, né? Tudo aquilo, os filhos estudantes na Europa, rapidamente estudar na Europa, aí toda a busca de um refinamento através do dinheiro. É interessante comparar esses dois momentos históricos, o de hoje e o de ontem, né? Uma do agronegócio, outra da inserção da burguesia cafeira, e ver essa noção do que é Brasil, cultura, o que é brasilidade, né? Dá uma boa discussão. Aqui o papel nosso é fazer pensar, né? Não é dar respostas prontas a problemas tão complexos como nós vemos no Brasil. É isso. Se você gostou dessa live e de outras, tantas no meu canal, indique canal um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Que também tem o apoiador. O que é o apoiador? Membro apoiador do canal. O apoiador é aquele que, por exemplo, numa conversa como essa, vê a diferença do que ele vê por aí. Né? É a defesa do jornalismo de qualidade, democrático, plural e republicano, e sempre independente, tendo a espinha ereta, não tem burrado preso com ninguém. E aí você tem duas formas de ser apoiador do canal. Você escolhe a que você acha mais interessante para você. Lembrar que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, viva, no Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Nos encontramos amanhã. Até!